Primeiro, meu boa noite aos nossos participantes hoje da roda, começando por Renata Agostini, em Brasília. Renata, boa noite. Daniel Rittner, nosso editorial em Brasília. Temos aqui o prazer enorme de ter conosco mais uma vez na bancada Samuel Pessoa, economista, do Family Office do Julius Baer. Obrigado, Samuel, por comparecer aqui ao nosso estúdio. E o Caio Junqueira. Boa noite, Caio. O Comitê de Política Monetária fez hoje o primeiro corte na taxa Selic, meio ponto percentual, depois de 3 anos de altas. O placar foi apertado 5-4, com os votos dos 2 diretores indicados pelo governo e do próprio presidente do Banco Central. Confira na reportagem de Pedro Teixeira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio a público assim que terminou a reunião do Copom. Segundo ele, a redução de meio ponto percentual para 13,25% ao ano veio em linha com as expectativas do Ministério. Penso que isso tudo fortalece a agenda econômica. Ela não é a agenda de uma pessoa, ela é uma agenda que está sendo construída coletivamente, né? Com o Banco Central, inclusive. O Banco Central informou que chegou a avaliar uma queda menor, para 13,5%, mas que considerou ser apropriado adotar ritmo de queda de 0,5 ponto percentual em função da melhora do quadro inflacionário. Disse ainda que, confirmando o cenário esperado, os membros do comitê entendem ser possível uma redução de mesma magnitude nas próximas reuniões. O sinal maior de tudo que está aqui é que o Banco Central precisa de ajuda da área fiscal. O Brasil, nessa área, não tem margem de segurança. Foi a primeira reunião do Copom com a participação de Gabriel Galípolo, ex-secretário executivo da Fazenda, e de Ailton Aquino, indicados pelo governo para diretorias do Banco Central. Os dois votaram pela redução de meio ponto, junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além de outros 2 diretores. Foram 5 votos a favor desta redução contra 4, que queriam uma queda menor de 0,25 ponto percentual. O fato do placar ser apertado é porque há mesmo uma discussão técnica. Eu tenho certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia. É o primeiro corte da Selic em 3 anos, quando o Copom reduziu a taxa para 2% em agosto de 2020, o menor patamar da história. Isso durou poucos meses. Logo, o Banco Central começava um ciclo de aperto monetário para reduzir os efeitos da pressão inflacionária global no pós-pandemia, que piorou ainda mais tempos depois com a guerra na Ucrânia. Atualmente, a inflação acumulada em 12 meses é de 3,16%, abaixo da meta de 3,25%. Mais cedo, durante um encontro com jornalistas estrangeiros, antes do corte na Selic, Lula disse que não entendia como o país poderia ter juros altos com inflação baixa e criticou Campos Neto mais uma vez. Acontece que tem a parte que está no Banco Central. Me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. A gente vai abordar isso logo mais, Samuel, essa sanha do presidente Lula de atacar pessoalmente, ele está atacando a pessoa do presidente do Banco Central. Nada tem de institucional isso daí. It's personal. E reiterada vez. Sim, né? Sim. Deixa eu começar a nossa conversa pela sua apreciação do que o Banco Central diz a respeito de como ele acha que a economia brasileira vai se comportar daqui para frente. Então, o que o Banco Central disse? Ele disse que havia espaço para uma queda de meio. Ele disse que a política monetária, nos próximos meses, precisa continuar sendo contracionista. Então, ele não está abaixando os juros porque a inflação está ganha e é para colocar a economia para voltar ao crescimento. Esse momento ainda não veio. O que ele disse é que houve algumas surpresas positivas na inflação. Como houve surpresas positivas, ele pode reduzir os juros sem que o juro real caia. O que é o juro real? O juro real é o juro nominal, né, os 13,25 agora, descontado a expectativa de inflação. Como houve surpresas positivas, a expectativa de inflação caiu. Se ele não cortasse meio, o juro real aumentaria um pouco com relação ao plano anterior. Então, esse início do ciclo de alta,
como não está, esse início do ciclo de queda de juros. De baixa, eu sei. De baixa. Eu entendi o que você queria dizer, certo? Como não está claro ainda se a peleja com a inflação foi vencida ou não, como ainda não está claro, ele está fazendo ajustes para manter o juro real elevado, mas não elevado demais. Ou seja, surpresas positivas na inflação, ele repassa por meio de uma redução da taxa Selic. Renata, vamos conversar com o nosso convidado, depois a gente vai entrar em política, ele adora a política. E ele vai fazer perguntas a vocês, então vamos começar vocês fazendo perguntas a ele. Renata. Quando o Banco Central, quando o Copom indica que, primeiro, ele está prevendo uma desaceleração da economia no segundo semestre, também uma pressão inflacionária crescente nos próximos meses, e ele joga dúvida sobre o cenário global, como é que isso tudo conversa, Samuel, para a gente ter ali algum tipo de entusiasmo de que, de fato, estamos diante do início de um novo ciclo de queda de juros, que é o que o governo estava esperando, contratando, exigindo e pressionando? A gente está num processo de desaceleração da economia e num processo de queda da inflação. Está bem difícil a interpretação do cenário. Tá? E tudo que eu falar para o Brasil aplica-se para os Estados Unidos. Por quê? Porque a inflação caiu muito. A gente viu o número, que em 12 meses ela está em 3 e pouco. Mas a economia não desacelerou muito e o desemprego não subiu. Então, a gente teve uma desaceleração da inflação, uma desinflação, que é a reversão de choques que houve no passado. No entanto, e isso o comunicado é bem claro, um dos riscos importantes, eu acho que é o maior risco, é que, e quando eu disse agora que a peleja com a inflação não foi vencida, é porque tem um indicador que é o mais importante de todos, que esse ainda está machucado, esse ainda está forte, que é o núcleo de serviços. Sim. E os serviços... Ali está rodando em 6, né? Ali está rodando em 6. Esse é o problema. E está rodando em 6 em 12 meses, e se eu pegar os últimos 3 meses e anualizar, também está em 6. E está andando de lado. Não tem uma redução dos serviços clara. E por que não tem? Porque a gente está com o mercado de trabalho relativamente apertado. É possível um ajuste, uma sintonia fina, em que a economia dá uma desacelerada, e ela está desacelerando muito lentamente. Isso modere os aumentos salariais, os repasses. E com a reversão dos outros choques de inflação que nós estamos vendo, a economia convirge para a inflação na meta sem grandes dores, sem grandes aumentos na taxa de desemprego. Considerando, estou fazendo um trocadilho irônico contigo, considerando que 10% do juro real não cause dor, claro. Então, não tem que causar, é uma loucura isso, né? Porque assim, causa dor para as empresas. Porque é onde está. Mas, olha o número, último trimestre, terminado em junho, a taxa de desemprego no Brasil foi 7,9%. Se eu pegar a série da PNAD contínua e retropolar ela para trás, né, até 94, quase nunca essa taxa de desemprego, nos últimos 20 anos, ela rodou abaixo, 30 anos, rodou abaixo de 8%. Assim, para as características do mercado de trabalho, a gente está com uma taxa de desemprego muito boa, uma taxa de desemprego bastante baixa. É isso que explica, no meu entender, essa resiliência dos serviços. Daniel Rittner. William, é engraçado que Lula, talvez de uma forma imprevista, pelo menos a mim surpreendeu, já pode vender politicamente a ideia que foram essas últimas indicações do Banco Central que fizeram a taxa recuar meio ponto e não 0,25, porque o placar foi 5-4 pela decisão de cortar 0,5. E ele pode dizer, isso foi graças às minhas duas indicações. Há que se ponderar, porém, que Roberto Campos Neto votou a favor do 0,5, assim como Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, que são os diretores estreantes no Copom. Agora, tenho a impressão de que... Daniel, tiraram a música no melhor da festa, né? Mas... Se o presidente tão criticado do Banco Central é que, entre aspas, aplica o voto de Minerva no 0,5...
É como você tirou a música, a hora que ia começar o baile. Mas observe que hoje, quando Gleisi Hoffmann, presidente do PT, foi às redes sociais tentar faturar justamente nessa linha que eu apresentei, os comentários abaixo são engraçados porque, esqueceram do Roberto Campos Neto aí, né? Agora, acho que um componente importante ali que eu perguntaria ao Samuel é o seguinte, me parece que agora o debate se move um pouco, não se corta, se não corta, ou quanto corta, porque o Copom já sinalizou que vai cortar em 0,5 nas próximas reuniões, e é saudável essa comunicação mais transparente, mais previsível, mas acho que embute seja uma outra pergunta, que é qual que é o piso agora para as taxas de juros? Porque muita gente está falando no horizonte para o ano que vem em alguma coisa que se interrompe ali, esse ciclo de afrouxamento monetário em 9%. Samuel acha que também é por ali que interrompe em 9%? Então, meu cenário, o que eu tinha lá na minha empresa, a gente tem que fazer essas previsões, o nosso cenário era, começava com 25 agora, depois ia 50 e a última do ano era 75. Pelo comunicado, começa com meio e vai de meio até o final do ano. São 4 reuniões, vai terminar este ano em 11,75. Estava 13,75, 4 quedas de meio, já foi uma, termina o ano em 11,75. Que era exatamente o meu cenário, já era esse, terminar o ano em 11,75. Meu cenário final do ano que vem é 9. Agora, é muito tempo. A gente, eu não consigo afiançar que vai ser isso. Várias coisas vão acontecer. Em particular, tem uma dúvida, que é qual é o nível daquilo que os economistas chamam de juro neutro para a economia brasileira. Ele chegou a cair até uns 3, foi para, aparentemente... 4,5, esse é o número mais citado? Hoje está em 4,5, eu já vi gente na última colocar em ata 5. do Copom, a taxa de juro neutra real subiu de 4 para 4,5. O que também me leva a perguntar, será que esses novos diretores do Banco Central, principalmente Gabriel Galípolo, concordam com uma taxa neutra que nem aquece demais a economia, nem esfria, de 4,5? É isso que eu queria pegar até com o Samuel. Dá para ver a presença dos dois já no comunicado, na decisão de hoje? Essas duas indicações recentes do Lula influenciaram o resultado final de hoje? Olha, não está claro para mim que influenciaram. Bom, teve os 2 votos, né? Mas o presidente estava convencido. O presidente Roberto Campos Neto estava convencido. Esse é um tema que estava todas as pessoas na Faria Lima, estava todo mundo discutindo, tinha opiniões para tudo quanto é lado. Era uma discussão se era meio ou 0,25, tinha bons argumentos numa direção, tinha bons argumentos na outra direção. Então, eu achei a decisão absolutamente normal. Não está claro para mim se fossem os antigos diretores. Talvez fosse 0,25 com 5-4 para o outro lado, sei lá, não consigo fazer esse contrafactual, mas eu não acho que essa decisão é alguma coisa excepcional, já sinalizando uma mudança no clima, na atmosfera do comitê. Não, é uma decisão técnica, by the book, dentro do espaço que existe para fazer política monetária, que tem uma mistura de técnica e arte, né? Deixa eu pegar a carona na pergunta do Caio. É possível ler nas entrelinhas desse comunicado hoje, eventualmente, a participação dos 2 novos diretores? Não, eu acho que não. Inclusive, eles foram muito claros que a política monetária precisa continuar no terreno contracionista e se comprometeram com o meio nas próximas reuniões, né? Eu acho, pelo que eu tenho visto das declarações do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, se esses diretores estivessem ecoando essa visão e se eles conseguissem influenciar esse comunicado, teria lá alguma possibilidade de 0,75 na próxima reunião, né, ou na seguinte. E isto, pelo comunicado, está descartado por enquanto. A menos que haja surpresas em relação ao cenário atual, a gente vai de meio e meio até o final do ano. Estava vendo a Renata. Você estava me pedindo a palavra, Renata? Não, estava acompanhando esse debate para o futuro, que eu acho que é o que se coloca agora. Há uma
Me parece que não é apenas a gente tentar ler se eles já imprimiram não só a influência deles na decisão, mas também no próprio comunicado, mas o que eles podem acrescentar para as decisões do futuro. Como o Banco Central tomou a decisão de indicar novas quedas de 0,5 ponto percentual até o final do ano, parte disso fica já contratado. Agora, me parece evidente que essa chegada dos 2 novos indicados ajudou a empurrar um corte mais significativo, que chega com atraso na visão do governo, não só do PT. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, achava que já dava para começar a cortar em maio. Quando isso não aconteceu, ele refez ali internamente, não, em junho já vai dar para vir. E não veio, o que causou enorme irritação. O 0,5 ponto percentual ajuda a desanuviar um pouco esse ambiente. Daniel? William, tem um problema aqui que acho que a gente precisa resgatar, que é o seguinte: a gente pode gostar ou não gostar do Roberto Campos Neto ou de como ele conduziu a política monetária junto com o restante do Copom, mas ele atingiu os objetivos dele, que foi levar para baixo ali toda a expectativa de inflação, principalmente para 24, e ancorar novamente as expectativas. Agora, tem um ponto que eu ainda não consigo digerir muito bem, que é o seguinte: 45 dias atrás, quando a gente teve a reunião do Copom anterior, a nossa análise aqui, com base na leitura do comunicado, era de que, olha, os juros não vão cair. O comunicado veio muito duro, veio muito forte, e aí a ata veio num outro sentido. Então, me parece que o Banco Central falhou na comunicação. Tanto que, se a gente pegar de novo o que o mercado todo estava dizendo há exatos 45 dias e o que saiu hoje, olha, tem uma dissonância muito grande entre uma coisa e outra. Mas não tem uma mudança grande, Daniel, em 45 dias? E também eu tenho dúvida até que ponto também, porque são pessoas ali, né? Eles têm, mas teve teve a correção na ata, né? Então teve lá aquele ruído de um comunicado que foi um pouco diferente da ata. Tem uma semana entre um e outro. Comunicado da famosa palavra parcimônia. Mas depois, né, houve algumas surpresas positivas e se consolidou uma visão de que haveria uma queda e que seria uma queda de 0,25 ou meio. Então, eu entendo esse ruído, mas eu acho que esse ruído já é águas passadas. Ficou lá na ata. Se não teve, nesse contexto, não teve influência, por exemplo, do relatório do FMI de segunda-feira, estava relativamente elogioso, né? O equilíbrio fiscal, enfim, essas questões. A mudança da nota da agência Fitch na semana passada, a elevação da nota de crédito. Se isso também não influencia. Porque daí, a Petrobras segurando senão eles olham e falam, poxa, né, Caio? Eles falam, se organismos internacionais, agências internacionais estão indo num sentido, porque eu penso até que ponto também não tem subjetividade. E eles não se impactam por isso, assim como a presença dos 2 indicados do presidente, assim como a presença dessas... Não, claro, é um pacote, né? As expectativas de inflação melhoraram. A gente, em dezembro do ano passado, as pessoas achavam que a inflação esse ano ia fechar em 6. Hoje, eu trabalho com um número de 4,5. Olha, é 1,5 ponto percentual, é muita coisa. Tem uma chance, o foco já está em 3,5 para o ano que vem, mas está em 4,8 para esse ano. Se eu estiver certo, de fato, daqui a um mês, todo mundo achar que a inflação no final desse ano é 4,5, ou 4,2, 4,4, focos para o ano que vem já pode ir para uns 3,2, 3,3, aí é praticamente meta, né? Então, de fato... Esse movimento de corte mais agressivo das taxas de juros, se a gente não está vendo isso nos países ricos, nas economias mais desenvolvidas, começou a acontecer aqui na região. Na semana passada, o Chile cortou em 1 ponto percentual as taxas de juros, surpreendendo todo o mercado. A Colômbia indica que vai pelo mesmo caminho. Aliás, hoje, com taxas de juros a 13,25 atualmente, teve um presidente da República que saiu hoje numa entrevista e disse que não é possível o Banco Central continuar assim e que precisa reduzir mais as taxas de juros mais fortemente a partir de setembro. Quem foi ele? Gustavo Petro, na Colômbia. Samuel, deixa eu aproveitar que nós estamos chegando já ao final do tempo para esse segmento do WW.
O que essa queda indica em termos de comportamento da economia? Estou saindo agora da política monetária e levando você, tentando conduzir você a comentar um pouco o que o Armínio disse. Tudo preso à fragilidade fiscal? Qual queda? A queda de juros, ela significa ou ela baliza o que em termos da sua expectativa do comportamento da economia brasileira? E eu estou querendo que você se dedique também a essa afirmação do Armínio Fraga, foi dada numa entrevista ao nosso colega Márcio Gomes, pouco antes da gente entrar no ar, segundo o qual, volta e meia, a gente está lá, pendurado na questão fiscal. Essa questão fiscal é gravíssima e para a discussão da política monetária, ela afeta por dois canais que são totalmente diferentes. Então, tem uma discussão que a gente já está olhando o ano que vem, o Copom está olhando o ano que vem. Esse ano foi um ano de grande impulso fiscal, porque nós tínhamos uma lei orçamentária que o Paulo Guedes tinha enviado ao Congresso, que dizia que o gasto esse ano primário ia ser 17,5%. Achou-se muito pouco, aprovou-se a PEC da transição e vamos gastar alguma coisa em torno de 19%, que é bem mais do que nós gastamos do PIB, bem mais do que nós gastamos do ano passado, que foi 18%. Então, esse ano foi um ano de impulso fiscal positivo e não é por outro motivo que a gente está demorando tanto para cortar os juros, porque teve demanda aquecida. Ano que vem, será que a gente vai repetir os 18? Vamos aumentar ou vamos reduzir? Se nós repetirmos os 18, vai ter uma neutralidade fiscal. Não vai ter mais uma nova rodada de aumento de demanda, o que ajuda o Roberto Campos Neto. Ajuda os cenários de inflação ano que vem. Então, tem essa primeira dúvida que é qual vai ser o regime de política fiscal, a postura da política fiscal. É possível que ela seja neutra, vai ajudar. Outra questão é o risco. A política fiscal, ela pressiona risco para um lado ou para o outro, e se o risco fica ruim, desvaloriza o câmbio e bate na inflação. O risco está associado à percepção que as pessoas têm de solvência ou não. O governo vai, a longo prazo, conseguir honrar a dívida? Essa é a dúvida. Essa dúvida está associada à capacidade que o ministro Fernando Haddad terá esse ano para começar a vingar mais no ano que vem, de aumentar a receita, e também negociar com o seu partido e com a base um projeto de lei orçamentário para o ano que vem mais parcimonioso. Não ir de 18 para 19, para 19,5, para 20, ou talvez se der um pequeno pé no freio no gasto. Então tem essa dúvida, tem essas duas dúvidas. Como que vai ser a postura da política fiscal e qual vai ser a sinalização que a política fiscal vai dar do ponto de vista de solvência no longo prazo. E aí fica as perguntas. Vamos dormir hoje com esse ponto de interrogação, então. Não, esse ponto de interrogação, a gente vai ver quando o Congresso, quando o ministro Fernando Haddad enviar, acho que até o final de agosto ele tem que fazê-lo, o projeto de lei orçamentária para 24, para a gente ter uma ideia com os números que ele está trabalhando, para a gente saber qual vai ser a postura da política fiscal e a perspectiva de solvência a longo prazo da nossa economia. Samuel Pessoa, economista-chefe do Family Office do Julius Baer, muito obrigado aqui pela sua participação aqui junto conosco na bancada e boa noite, Samuel. Prazer estar aqui com você, gente. É todo nosso.